Perfeito. Vou começar pela parte 1, em formato de material de estudo reescrito, bem didático, claro e reconstruído a partir da aula, de um jeito que faça sentido, até para quem não viu as imagens mostradas pelo professor. Todo o conteúdo abaixo foi organizado com base na transcrição que tu enviou. De estudo complementar: radiologia odontológica, técnica oclusal, métodos de localização, tomografia e aplicações clínicas. 1. Ideia geral da aula. Essa aula trabalhou principalmente com 2 grandes assuntos. 1. A técnica radiográfica oclusal, incluindo suas indicações em adultos, crianças e pacientes desdentados. 2. Os métodos de localização radiográfica, usados quando a radiografia comum não consegue mostrar com clareza onde uma estrutura está, por causa da sobreposição das imagens. Na prática, a aula ORC mostrou uma coisa central da radiologia odontológica. A radiografia é bidimensional, mas as estruturas da boca são tridimensionais. Então, muitas vezes, uma única imagem não basta. Quando isso acontece, o cirurgião dentista precisa usar técnicas que ajudem a descobrir se a estrutura está mais para vestibular, palatino ou lingual, se está inclusa, inclinada, associada a outra raiz, se há obstrução, fratura, cálculo salivar, odontoma ou outro achado clínico. Número 2. Técnica oclusal. O que é a técnica radiográfica intraoral, em que o filme é posicionado de forma que o paciente o estabilize pela oclusão, ou seja, mordendo o filme de maneira leve, sem apertar demais. O objetivo não é marcar o filme com a força dos dentes, e sim mantê-lo estável durante a exposição. Ela recebe esse nome porque o filme fica apoiado sobre as superfícies oclusais, ou isso não quer dizer que ela serve para avaliar a oclusão dentária, nem para estudar cárie. Esse foi um ponto enfatizado na aula, porque costuma aparecer em prova como pegadinha. O professor deixou claro que não é uma radiografia indicada para diagnóstico de cárie, que é melhor avaliada por outras técnicas, como a interproximal. 2.2. Qual filme é usado? Na aula, foi explicado que o filme oclusal é um filme maior. Ele foi de aproximadamente 5 por 7, capaz de pegar uma área ampla da arcada superior ou inferior. Isso permite uma visão mais geral da região radiografada. Esse tamanho maior é justamente o que torna a técnica útil em situações em que o profissional precisa observar uma área e mandíbula, a posição geral de dentes inclusos, alterações ósseas, fraturas, corpos calcificados, como cialólitos. Nashar 2.3. Principais indicações da técnica oclusal. Pela aula, as indicações principais da técnica oclusal incluem: A. Pacientes desdentadientes. A técnica oclusal pode ser usada para avaliar a base óssea e analisar como está a estrutura óssea da arcada. Isso é útil, porque sem dentes, outras referências anatômicas e posicionamentos ficam diferentes, e uma imagem mais ampla pode ajudar bastante. B. Pesquisa de cialólitos. O professor explicou que cialólitos são cálculos salivares, ou seja, formações mineralizadas que surgem quando há interrupção ou DIFVAR. Com isso, ocorre deposição de sais de cálcio e forma-se um cálculo que pode obstruir o ducto salivar. Foi enfatizado que isso acontece principalmente em glândulas ou ductos que podem ser avaliados pela técnica, mas não costuma ser procurado pela técnica oclusal na parótida, porque o ducto parotídeo não favorece esse tipo de exame. O professor comentou que quando há cálculo relacionado à parótida, ele costuma estar mais na região jugal, próxima ao trajeto do ducto, o que foge da lógica da técnica oclusal clássica. C. Dentes não erupcionados, inclusos ou impactados. A técnica oclusal é indicada para investigar dente que não nasceu, ou seja, dente não irrompido, dente incluso, dente impactado. Ela ajuda a viorma ampla e pode servir como apoio para planejamento cirúrgico ou ortodôntico. De estudo de fraturas. A aula também citou fraturas de maxila e mandíbula como indicação da técnica oclusal. A área maior, ela pode ajudar a identificar linhas de fratura ou alterações do contorno ósseo. Avaliação no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Em mandíbula e maxila, a técnica oclusal pode ser útil para perceber se algo está mais para lingual ou vestibular, especialmente quando usada dentro de métodos de localização. O filme e incidência do raio-x na técnica oclusal. 3.1. Como o paciente estabiliza o filme? O paciente precisa manter o filme estável. Na técnica clássica, ele pode fazer isso pela oclusão, mas sem apertar fortemente. O professor destacou que pode deformar ou marcar o filme, o que atrapalha a imagem. Em pacientes desdentados,
Como não há dentes para estabilizar o filme da mesma forma, o filme pode ser mantido com os dedos, de modo semelhante a algumas técnicas de bissetriz. Em maxila, o paciente segura com os polegares e mantém os outros dedos abertos. Em mandíbula, ele pode os demais dedos em outra posição de apoio. 3.2 Face sensível do filme. Esse ponto foi muito cobrado pelo professor. A face sensível do filme deve ficar voltada para a área que será radiografada. Então, se for radiografar a maxila, a face sensível fica voltada para cima. Se for radiografar a mandíbula, a face sensível fica voltada. A parte de referência ou identificação do filme foi mencionada como devendo ficar voltada para fora da boca, para ajudar na orientação correta. Nachnor 3.3 Área de incidência na maxila. Na técnica oclusal da maxila, a incidência do raio-x foi descrita como ocorrendo na região da glabela, isto é, na área entre a região interciliar. O professor comentou que, embora algumas imagens didáticas mostrem o aparelho muito próximo do paciente, na prática ele costuma ficar remo e estamento exige ajuste da técnica de exposição. Como o feixe vai percorrer uma distância maior, é necessário aumentar a dose ou o tempo de exposição para que a radiação ainda chegue com intensidade suficiente ao receptor e incidência na mandíbula. Na técnica oclusal mandibular, a incidência foi descrita como ocorrendo na região do assoalho ou abaixo da mandíbula, com o paciente estendendo a cabeça para trás. O professor chamou a atenção para o fato de que isso exige equilíbrio e colaboração, porque o paciente precisa permanecer com a cabeça bem posicionada e o filme estabilizado durante o ES. A radiografia oclusal mostra e o que ela não mostra. 4.1 Na maxila. A aula explicou que na radiografia oclusal da maxila, a atenção do examinador não deve se concentrar nos dentes oclusais em si, mas nas estruturas centrais e anatômicas da região anterior da maxila. O professor citou estruturas como espinha nasal, fossa nasal, conchas nasais inferiores, delimitações posteriores, R maxilar. Ou seja, essa imagem ajuda mais na avaliação anatômica ampla e de estruturas centrais do que em detalhes de cárie ou contato proximal. 4.2 Na mandíbula. Na radiografia oclusal da mandíbula, a imagem muitas vezes mostra uma grande área radiolúcida escura na região central. O professor comentou que isso pode causar estranhamento no aluno, que às vezes olha a radiografia e pensa que não tem nada ali. Mas isso não significa erro. M padrão esperado, relacionado à presença de tecidos moles, especialmente a língua, que não aparece como estrutura dura definida. O importante é saber que se houvesse uma alteração, como cálculo salivar, obstrução, patologia, toro mandibular ou outra saliência óssea, essa área poderia mostrar alterações perceptíveis. Portanto, a imagem escura não é inútil, ela serve como padrão de comparação para reconhecer anormalidades. Number 5. Técnica oclusal em odontopediatria. Por que precisa adaptar? O professor explicou que não dá para usar o filme oclusal. O professor usar o mesmo filme oclusal grande seria desproporcional à compreensão disso e na teoria a técnica precisa ser adaptada. 5.2 Que filme usar na criança? Em vez do filme oclusal grande, utiliza-se filme periapical, menor, adaptado à técnica. O objetivo é observar a relação entre dentes descidos e permanentes. É especialmente útil quando se quer ver a posição do permanente em relação ao descido. 5.3 O que essa adaptação permite ver? Com essa adaptação, é possível visualizar dentes descidos, germes ou coroas dos permanentes em formação, relação entre o dente que ainda vai erupto e o presente. 5.4 Mudança no ponto de incidência. Como a anatomia da criança é diferente, a incidência também precisa ser modificada. Na maxila, em vez de direcionar para a glabela, a incidência fica mais baixa, próxima da ponta do nariz. Na mandíbula, em vez do assoalho mais inferior, a índice um pouco mais na região do queixo. Felicity, turno 2, file 2, turno 2, file 8, lane. Isso acontece porque na criança as estruturas são menores e mais baixas em relação ao adulto, então o feixe precisa ser ajustado para realmente atingir a regi scales. Por quê? Os métodos de localização são necessários. Esse foi um dos pontos centrais da aula. A radiologia odontológica convencional produz uma imagem em 2 dimensões. Só que dentes, raízes, canais e lesões estão organizados no espaço em 3 dimensões. Então, na imagem radiográfica, ocorre frequentemente sobreposição de estruturas. O premolares superiores, que podem ter 2 raízes, uma vestibular, uma palatina.
Numa radiografia comum, essas raízes podem ficar sobrepostas. Então o dentista enxerga a imagem, mas não sabe exatamente qual raiz está em vestibular e qual está em palatino. Isso complica diagnóstico, endodontia, cirurgia, localização de dentes inclusos, avaliação de corpos estranhos. File Sit Turn 2 File 2 Turn 2 File NOI. Os métodos de localização existem justamente para resolver esse problema. Número 7. Método de Clark. 7.1. Para Clark foi apresentado como um método importante para localizar dentes inclusos ou não erupcionados, dissociar raízes e condutos radiculares, localizar corpos estranhos, localizar anomalias e processos patológicos. O professor enfatizou que uma das indicações mais clássicas é a dissociação de raízes e condutos, especialmente em dentes superiores. File Site Turn 2 File 0 Turn 2 File. 7.2. Base do método de Clark se baseia no princípio da paralaxe. A ideia, simplificando, é esta. Quando dois objetos estão alinhados, um pode encobrir o outro. Se o observador muda de posição, eles deixam de parecer exatamente sobrepostos. Um deles parece acompanhar o movimento, enquanto o outro parece se deslocar para o lado oposto. Na radiologia odontológica, em mover, quem se move é o cabeçote do aparelho de raio-x. Quando o operador desloca o feixe para mesial ou distal, a imagem das estrutia. Isso permite inferir onde cada uma está no espaço. NAD 7.3. Regra prática de interpretação. A regra ensinada na aula foi: quem acompanha o deslocamento do tubo está em posição palatina lingual. Quem se desloca no sentido oposto está em posição vestibular. Felicite Turn 2 File Turn 2 File. Essa é a lógica essencial do método. Exemplo. O cabeçote desloca a imagem da estrutura, também foi para distal, ela está mais para palatino-lingual. Se a imagem foi para mesial, ela está mais para vestibular. File Sit Turn 2.0 Turns File 5. NAC 7.4. Como o método é executado? Primeiro faz-se a radiografia padrão, chamada na aula de a imagem de referência inicial. Depois faz-se uma nova radiografia modificando a angulação horizontal do feixe, para mesial ou para distal. File Site Turn 2 File 1 Turn 2 File 9. A mudança não precisa ser exagerada. O PRUIS pode distorcer a imagem. O objetivo é apenas um deslocamento suficiente para produzir dissociação visual. 7.5. Perfeito. Vou começar pela parte 1, em formato de material de estudo reescrito, bem didático, claro e reconstruído a partir da aula, de um jeito que faça sentido até para quem não viu as imagens mostradas pelo professor. Perfeito. Vou seguir com a parte 2 mantendo a mesma lógica, didática, completa e sem pular partes da aula. Aqui eu vou organizar o conteúdo em formato de resumo expandido para revisão, mas ainda explicando bem, e não só jogando tópicos soltos. Tudo abaixo continua baseado no material da aula capturada. Didático e completo para revisão. Radiologia odontológica, técnica oclusal, localização radiográfica e aplicações clínicas. Number 1. Qual foi o foco da aula? A aula girou em torno de um problema central da radiologia odontológica. A boca é tridimensional, mas a radiografia convencional é bidimensional. Isso faz com que muitas estruturas fiquem sobrepostas numa mesma imagem. Por causa disso, o dentista nem sempre consegue saber numa radiografia simples onde exatamente está um dente incluso, uma raiz, um conduto, um odontoma, um mesiodens, uma fístula ou um corpo estranho. File Site Turn 2 File 2. A aula trabalhou principalmente a técnica oclusal, os métodos de localização, principalmente Clark e Miller, a aplicação clínica dessas técnicas em cirurgia, endodontia e diagnóstico. Lusal. 2.1. O que é? A técnica oclusal é uma técnica intraoral em que o filme fica apoiado na boca e é estabilizado pelo paciente, geralmente com uma leve mordida ou por apoio manual, dependendo da situação clínica. O objetivo é registrar uma área maior da maxila ou da mandíbula do que aquela que se vê em uma radiografia periapical isolada. Felicite Turn do File 0. Well, quero observar uma região mais ampla e também quando há interesse em analisar a posição de estruturas no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. 2.2 Tamanha prática. O professor comentou que o filme oclusal é um filme maior, de aproximadamente 5:7, e por isso consegue abranger áreas amplas da arcada. Esse tamanho maior é uma vantagem em adultos, mas também explica por que ele não é adequado para crianças pequenas sem adaptação. File Site Tudor File There or File Avaliar.
Na aula, a técnica oclusal foi relacionada às seguintes situações. A. Paciente desdentado. Ela pode ser usada para avaliar o osso e a anatomia geral da arcada em pacientes que não têm dentes. Isso é importante porque, no desdentado, o exame clínico e outras técnicas podem ficar mais limitados em certos contextos. B. Dentes inclusos, não erupcionados. K ajuda a localizar dentes que não irromperam adequadamente ou que ficaram retidos. Isso pode ter utilidade diagnóstica e cirúrgica. File Site, Turn 2 File 0, ou Turn 2 File 5, fraturas. Foi citada com de maxila e mandíbula, porque oferece uma visualização mais ampla da região e do contorno ósseo. D. Cialólitos. A técnica também foi mencionada na Investigares, especialmente quando se quer avaliar estruturas relacionadas ao assoalho bucal ou trajetos onde esses cálculos podem aparecer. File Site, Turn 2 File 0, ou Turn 2 File. E. Localização no sentido vestibular lingual hortante. A técnica oclusal não serve só para ver mais área. Ela também pode ajudar a entender para que lado uma estrutura está posicionada. Isso aparece muito quando a técnica é associada aos métodos de localização. Felicity, Turn 2 File 3, Turn 2 File 4. 2.4. O que a técnica oclusal não é indicada bastante num ponto que claramente tem cara de prova. A técnica oclusal não é a técnica indicada para avaliação de cárie. Isso é importante porque o nome oclusal pode enganar o aluno e fazer parecer quies dentárias e lesões cariosas. Mas a lógica dela é outra. Ela serve mais para avaliação anatômica ampla, localização e análise de certas alterações ósseas ou posicionais. Para a cárie proximal, por exemplo, a técnica mais clássica continua sendo a interproximal. Número 3. Como o filme é posicionado? 3.1 Estabilização do filme. O paciente não deve apertar o filme, apenas estabilizar. O professor comentou que, se o paciente morder com muita força ou dobrar o filme, isso pode prejudicar a qualidade da imagem. Em alguns casos, principalmente em paciente desdentado, o filme pode ser segurado com os dedos. A aula descreveu, na max legaris e os demais dedos abertos. Na mandíbula, uso do indicador com outra configuração da mão. Harvard 3.2 Face sensível do filme. Outro detalhe técnico importante. A face sensível do filme precisa ficar voltada para a região que se quer na maxila. A face sensível fica voltada para cima. Na mandíbula, fica voltada para baixo. Site 2 File 0, Turn 2 File 3. Isso pode parecer detalhe pequeno, mas influencia diretamente o resultado do exame. 3.3 Identificação do filme. A aula também referência do filme, que deve ficar voltado para fora da boca, em determinadas orientações da técnica. Isso ajuda no processamento e na leitura correta da radiografia. Número 4. Incidência do raio-x na técnica oclusal. 4.1 Na maxila. Na técnica oclusal da maxila, a incidência foi descrita como feita na região da glabela entre. O professor explicou que, como o cabeçote pode ficar um pouco mais distante do paciente, isso altera a forma como o feixe chega ao filme. Quanto maior a distância, maior a necessidade para manter uma imagem adequada. 4.2 Na mandíbula. Na técnica oclusal mandibular, a incidência ocorre na parte inferior da mandíbula, com o paciente posicionando a cabeça para trás. Foi descrito que essa posição pode exigir mais extensão do operador. 5. O que a radiografia oclusal mostra em maxila e mandíbula. 5.1 Na maxila. Na maxila, o professor ressaltou que a radiografia oclusal não deve ser lida apenas pensando em dentes. Ela permite observar estruturas anatoma espinha nasal, fossas nasais, conchas nasais inferiores, delimitações posteriores, áreas próximas ao seio maxilar. Ou seja, é uma imagem útil para a leitura anatômica ampla da região anterior da maxila. 5.2 Na mandíbula. Na mandíbula, uma parte da imagem pode ficar bastante escurecida. O professor explicou que isso é esperado em muitos casos e não significa agnóstico. Muitas vezes, essa radiolucidez está relacionada à presença de tecidos moles, especialmente a língua. A lógica é, se essa região estiver dentro do padrão normal, ela aparece desse jeito. Mas se houver alteração, como cálculo salivar, obstrução, lesão ou touro, o padrão pode mudar. Então até a área escura tem valor interpretativo. Número 6. Técnica oclusal em odontop e adaptar. Como a boca da criança é menor, o filme oclusal de adulto é grande demais. Por isso, a técnica oclusal em odontopediatria é adaptada. 6.2 Qual filme usar? Em vez do filme oclusal grande, utiliza-se filme Periape Eggsy,
Visualizar a relação entre dentes decíduos e permanentes em formação, sem causar tanto desconforto à criança. File o site Turn 2 File 2, Turn 8, Never 6.3. O que essa técnica adaptada mostra? Lascivos decíduos, germes dos permanentes, posição do permanente em relação ao decíduo. Isso é importante em odontopediatria porque ajuda a acompanhar erupção, retenção e desenvolvimento dos dentes. Mudança do ponto de incidência do feixe também muda. Para a maxila, ele é deslocado mais para a região da ponta do nariz, para a mandíbula, mais para a região do queixo de Turn 2 File 8. Essa adaptação acontece porque as estruturas anatômicas da criança estão mais baixas e menores que as do adulto. Number 7. Por que são necessários os métodos de localização? A radiografia convencional é plana. Então, quando duas estruturas estão uma na frente da outra, elas podem parecer uma coisa só. Isso acontece muito inferiores. Canais radiculares, dentes inclusos, lesões, corpos estranhos. File o site Turn File 2 do Turn do File 9. O professor deu um exemplo bem prático com os pré-molares superiores, que podem ter uma raiz vestibular, uma raiz palatina. Sem método de localização, essas estruturas podem ficar sobrepostas, dificultando o diagnóstico e o tratamento. É aí que entram Clark e Miller. Na 8. Método de Clark. 8.1. Para que serve localizar dentes inclusos? Dissociar raízes e canais. Localizar corpos estranhos. Identificar melhor anomalias ou processo Turn 2 File 0 ou Turn 2 File Null. Ele é muito útil em cirurgia e endodontia. 8.2. Como ele começa? Primeiro faz-se uma radiografia padrão, chamada de ortorradial. Depois faz-se uma segunda radiografia alterando a angulação do cabeçote, para mesial ou para distal. File o site Turn 2 File 1, Turn 2 File 9. A comparação entre as duas imagens permite deduzir o 3. Princípio da paralaxe. O princípio explicado na aula é o seguinte. Quando o observador muda de posição, objetos em planos diferentes parecem se mover de formas diferentes. Na radiografia, quem muda é o cabeçote do raio-x. Isso gera um comportamento visual espacial do objeto. 8.4 Regra prática. A regra da aula foi: quem acompanha o deslocamento do tubo cabeçote está para palatino ou lingual. Quem vai para o lado oposto está para vestibular. File Cite Turn 2 File, nome Turn 2 File 0. Essa é a parte mais importante do método de Clark. Snell 8.5. Em um caso apresentado, a radiografia padrão mostrava um odontoma, mas não dizia claramente se ele estava por vestibular ou palatino. Após deslocar o cabeçote, observou-se se a imagem acompanhava ou não esse deslocamento. A partir disso, o professor mostrou como descobrir a posição para o planejamento cirúrgico, porque define o acesso. 8.6 Exemplo com mesiodens. Outro exemplo foi o de um mesiodens, um dente supranumerário entre os incisivos centrais superiores. Ele pode causar atraso de erupção, diastema, interferência na posição de dentes permanentes. O método de Clark ajuda a localizar esse dente em profundidade, orientando a cirurgia em endodontia. Na endodontia, o método serve para separar visualmente canais e raízes sobrepostos. Isso é muito útil durante exploração dos canais, instrumentação, obturação. File Cite Turn 2 File 1, Turn 2 File 2 On. O professor reforçou que primeiro se faz a radiografia padrão e depois a mesializada ou distasticidade clínica. Na 9, método de Miller. 9.1 Nome e ideia geral. O método de Miller também foi apresentado como método de Miller. Método do ângulo reto. Método de dupla incidência. Ele serve para localizar estruturas, principalmente no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo feito. A lógica é unir uma radiografia padrão, uma incidência oclusal, ou a Felicity Turn do File 1 for perfeito. Vou seguir com a parte 2 mantendo a mesma lógica didática, completa e sem pular partes da aula. Aqui eu vou organizar o conteúdo em formato de resumo expandido para revisão, mas ainda explicando bem, e não só jogando tópicos soltos. Tudo abaixo continua baseado no material da aula capturada. Didático e completo para revisão. Radiologia odontológica, técnica oclusal, localização radiográfica e aplicações clínicas. Number 1. Qual foi o foco da aula? A aula girou em torno de um problema central da radiologia odontológica. A boca é tridimensional, mas a radiografia convencional é bidimensional. Isso faz com que muitas estruturas fiquem sobrepostas numa mesma imagem. Por causa disso, o dentista nem sempre consegue saber numa radiografia simples onde exatamente está um dente incluso, uma raiz, um conduto, um odontoma, um mesiodens, uma fístula ou um corpo estranho.
File o site. Turn 2 File 2. A aula trabalhou principalmente a técnica oclusal, os métodos de localização, principalmente Clark e Miller, a aplicação clínica dessas técnicas em cirurgia, endodontia e diagnóstico. Lusal. 2.1. O que é? A técnica oclusal é uma técnica intraoral em que o filme fica apoiado na boca e é estabilizado pelo paciente, geralmente com uma leve mordida ou por apoio manual, dependendo da situação clínica. O objetivo é registrar uma área maior da maxila ou da mandíbula do que aquela que se vê em uma radiografia periapical isolada. Felicity turn do file 0. Quer observar uma região mais ampla e também quando há interesse em analisar a posição de estruturas no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. 2.2 Tamanha prática. O professor comentou que o filme oclusal é um filme maior, de aproximadamente 5:7, e por isso consegue abranger áreas amplas da arcada. Esse tamanho maior é uma vantagem em adultos, mas também explica por que ele não é adequado para crianças pequenas sem adaptação. File site to file there file avaliar. Na aula, a técnica oclusal foi relacionada às seguintes situações. A. Paciente desdentado. Ela pode ser usada para avaliar o osso e a anatomia geral da arcada em pacientes que não têm dentes. Isso é importante porque, no desdentado, o exame clínico e outras técnicas podem ficar mais limitados em certos contextos. B. Dentes inclusos, não erupcionados. K ajuda a localizar dentes que não irromperam adequadamente ou que ficaram retidos. Isso pode ter utilidade diagnóstica e cirúrgica. File site, turn 2 file 0, ou turn 2 file 5, fraturas. Foi citada com de maxila e mandíbula, porque oferece uma visualização mais ampla da região e do contorno ósseo. D. Cialólitos. A técnica também foi mencionada na Investigares, especialmente quando se quer avaliar estruturas relacionadas ao assoalho bucal ou trajetos onde esses cálculos podem aparecer. File site, turn 2 file 0, ou turn 2 file. E. Localização no sentido vestibular lingual hortante. A técnica oclusal não serve só para ver mais área. Ela também pode ajudar a entender para que lado uma estrutura está posicionada. Isso aparece muito quando a técnica é associada aos métodos de localização. Felicity, turn 2 file 3, turn 2 file 4. 2.4. O que a técnica oclusal não é indicada bastante num ponto que claramente tem cara de prova. A técnica oclusal não é a técnica indicada para avaliação de cárie. Isso é importante porque o nome oclusal pode enganar o aluno e fazer parecer quies dentárias e lesões cariosas. Mas a lógica dela é outra. Ela serve mais para avaliação anatômica ampla, localização e análise de certas alterações ósseas ou posicionais. Para a cárie proximal, por exemplo, a técnica mais clássica continua sendo a interproximal. Número 3. Como o filme é posicionado? 3.1 Estabilização do filme. O paciente não deve apertar o filme, apenas estabilizar. O professor comentou que, se o paciente morder com muita força ou dobrar o filme, isso pode prejudicar a qualidade da imagem. Em alguns casos, principalmente em paciente desdentado, o filme pode ser segurado com os dedos. A aula descreveu, na max legaris e os demais dedos abertos. Na mandíbula, uso do indicador com outra configuração da mão. Have 3.2 Face sensível do filme. Outro detalhe técnico importante. A face sensível do filme precisa ficar voltada para a região que se quer na maxila. A face sensível fica voltada para cima. Na mandíbula, fica voltada para baixo. Site 2 file, 0, turn 2 file, 3. Isso pode parecer detalhe pequeno, mas influencia diretamente o resultado do exame. 3.3 Identificação do filme. A aula também referência do filme, que deve ficar voltado para fora da boca, em determinadas orientações da técnica. Isso ajuda no processamento e na leitura correta da radiografia. Número 4. Incidência do raio-x na técnica oclusal. 4.1 Na maxila. Na técnica oclusal da maxila, a incidência foi descrita como feita na região da glabela entre. O professor explicou que, como o cabeçote pode ficar um pouco mais distante do paciente, isso altera a forma como o feixe chega ao filme. Quanto maior a distância, maior a necessidade para manter uma imagem adequada. 4.2 Na mandíbula. Na técnica oclusal mandibular, a incidência ocorre na parte inferior da mandíbula, com o paciente posicionando a cabeça para trás. Foi descrito que essa posição pode exigir mais extensão do operador. 5. O que a radiografia oclusal mostra em maxila e mandíbula. 5.1 Na maxila.
Na maxila, o professor ressaltou que a radiografia oclusal não deve ser lida apenas pensando em dentes. Ela permite observar estruturas anatômica espinha nasal, fossas nasais, conchas nasais inferiores, delimitações posteriores, áreas próximas ao seio maxilar. Ou seja, é uma imagem útil para a leitura anatômica ampla da região anterior da maxila. 5.2 na mandíbula. Na mandíbula, uma parte da imagem pode ficar bastante escurecida. O professor explicou que isso é esperado em muitos casos e não significa agnóstico. Muitas vezes, essa radiolucidez está relacionada à presença de tecidos moles, especialmente a língua. A lógica é, se essa região estiver dentro do padrão normal, ela aparece desse jeito. Mas se houver alteração, como cálculo salivar, obstrução, lesão ou touro, o padrão pode mudar. Então até a área escura tem valor interpretativo. Número 6. Técnica oclusal em odontop e adaptar. Como a boca da criança é menor, o filme oclusal de adulto é grande demais. Por isso, a técnica oclusal em odontopediatria é adaptada. 6.2. Qual filme usar? Em vez do filme oclusal grande, utiliza-se filme Periape-Eggsy, visualizar a relação entre dentes descidos e permanentes em formação, sem causar tanto desconforto à criança. File o site, turn 2 file 2, turn 8, number 6.3. O que essa técnica adaptada mostra? Elessivos descidos, germes dos permanentes, posição do permanente em relação ao descido. Isso é importante em odontopediatria porque ajuda a acompanhar erupção, retenção e desenvolvimento dos dentes. Mudança do ponto de incidência do feixe também muda. Para a maxila, ele é deslocado mais para a região da ponta do nariz, para a mandíbula, mais para a região do queixo 2 de turno 2 file 8. Essa adaptação acontece porque as estruturas anatômicas da criança estão mais baixas e menores que as do adulto. Número 7. Por que são necessários os métodos de localização? A radiografia convencional é plana. Então, quando duas estruturas estão uma na frente da outra, elas podem parecer uma coisa só. Isso acontece muito inferiores. Canais radiculares, dentes inclusos, lesões, corpos estranhos. File o site, turn in file 2 do turn do file 9. O professor deu um exemplo bem prático com os pré-molares superiores, que podem ter uma raiz vestibular, uma raiz palatina. Sem método de localização, essas estruturas podem ficar sobrepostas, dificultando o diagnóstico e o tratamento. É aí que entram Clark e Miller. Número 8. Método de Clark. 8.1. Para que serve localizar dentes inclusos? Dissociar raízes e canais. Localizar corpos estranhos. Identificar melhor anomalias ou processo turn 2 file 0 ou turn 2 file null. Ele é muito útil em cirurgia e endodontia. 8.2. Como ele começa? Primeiro faz-se uma radiografia padrão, chamada de ortorradial. Depois faz-se uma segunda radiografia alterando a angulação do cabeçote, para mesial ou para distal. File site, turn 2 file 1, turn 2 file 9. A comparação entre as duas imagens permite deduzir o 3. Princípio da paralaxe. O princípio explicado na aula é o seguinte. Quando o observador muda de posição, objetos em planos diferentes parecem se mover de formas diferentes. Fechado. Parte 3. Perguntas e respostas discursivas. Radiologia odontológica, técnica oclusal, métodos de localização e aplicações clínicas. Tudo aqui foi montado com base no conteúdo da aula, mas em formato de roteiro de estudo para a prova, com resposta explicada e linguagem clara. A técnica oclusal em radiologia odontológica. A técnica oclusal é uma técnica radiográfica intraoral em que o filme é posicionado dentro da boca para registrar uma área mais ampla da maxila ou da mandíbula. O paciente estabiliza esse filme por leve oclusão, ou em alguns casos, com apoio manual. Essa técnica é útil quando se quer observar estruturas de uma região maior e também quando há necessidade de analisar a posição de certas estruturas no sentido vestibular, lingual ou palatino. File site turn 2 file 0. Principal vantagem da técnica oclusal. A principal vantagem é permitir uma visão mais ampla da região examinada. Enquanto técnicas como a periapical mostram áreas mais localizadas, a técnica oclusal consegue abranger uma porção maior da arcada, o que ajuda na avaliação de dentes inclusos, alterações ósseas, fraturas, cialólitos e na localização de estruturas em profundidade. 3. A técnica para diagnóstico de cárie. Explique. Não. A aula deixou claro que a técnica oclusal não é a mais indicada para avaliar cárie. Isso costuma confundir, porque o nome pode fazer o aluno pensar em superfícies dentárias, mas sua função principal é outra,
avaliação anatômica ampla e localização de estruturas. Para cárie, especialmente interproximal, a técnica mais apropriada costuma ser a interproximal. 4. Quais foram as principais inlusal citadas na aula? As principais indicações citadas foram avaliação de pacientes desdentados, localização de dentes inclusos ou não erupcionados, investigação de fraturas, pesquisa de cialólitos e análise da posição de estruturas no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. File C-turned file, to 5. Por que a técnica desdentados? Porque ela permite avaliar de forma ampla a base óssea e a anatomia da arcada, mesmo na ausência dos dentes. Em pacientes desdentados, algumas referências mudam, e uma imagem mais ampla pode ser importante para estudar o osso e certas alterações da região. Número 6. O que é cialólito e por que ele foi relacionado? Cialólito é um cálculo salivar, ou seja, uma estrutura mineralizada que se forma a partir da deposição de sais de cálcio em ductos ou glândulas salivares, geralmente associada à obstrução do fluxo salivar. Ele foi relacionado à técnica oclusal, porque essa técnica pode ajudar a detectar imagens compatíveis com esses cálculos em determinadas regiões, principalmente quando se quer observar o assoalho bucal e áreas relacionadas. File CT Turn 2. 7. Como o filme é estabilizado na técnica pelo paciente com uma mordida leve ou, em certos casos, com o apoio dos dedos? O professor destacou que o paciente não deve morder com força, porque isso pode dobrar ou deformar o filme e prejudicar a imagem. 8. Como o filme pode ser segurado em pacientes desdentados? Na aula Foinentes desdentados, o filme pode ser estabilizado manualmente. Na maxila, o paciente pode apoiar com os polegares e deixar os demais dedos abertos. Na mandíbula, o apoio pode ser feito com o indicador, com outra posição de mão. Isso ajuda a manter o filme estável durante a exposição. 9. O que significa dizer que a face sensível do filme deve estar voltada para a região? Examina a do filme que registra melhor a imagem. Precisa ficar direcionado para a área de interesse. Na técnica oclusal, isso foi explicado assim. Na maxila, a face sensível fica voltada para cima. Na mandíbula, para baixo. Esse detalhe é importante porque interfere diretamente na qualidade e na interpretação da imagem. File CT, Turn 2 File. Onde ocorre a incidência do raio-x na técnica oclusal da maxila? Na técnica OC descrita na região da glabela, ou seja, na área entre as sobrancelhas. Na criança, essa incidência é adaptada e posicionada mais para baixo, próxima da ponta do nariz. Felicity Turn File. Onde ocorre a incidência do raio-x na técnica oclusal da mandíbula? Na mandíbula da região mandibular. O professor descreveu a necessidade de o paciente posicionar a cabeça para trás para facilitar a técnica. Em crianças, esse ponto de incidência também é adaptado e fica mais próximo do queixo. File Turn 2 File. 12. O que a radiografia oclusal da maxila permite observar além dos dentes? Ela picase importantes da região anterior da maxila, como espinha nasal, fossas nasais, conchas nasais inferiores, limites posteriores e regiões próximas ao seio maxilar. Isso mostra que a técnica oclusal superior é útil não só para dentes, mas também para a leitura anatômica mais ampla. 13. Por que a radiografia oclusal da mandíbula pode apresentar uma região escurecida no centro da imagem? Porque N predomínio de tecidos moles, especialmente a língua, que não produz o mesmo padrão radiográfico das estruturas mineralizadas. O professor explicou que isso muitas vezes é um padrão esperado e não significa ausência de valor diagnóstico. Pelo contrário, serve como base para perceber quando há alteração, como cálculo salivar, touro ou outra anormalidade. 14. Por que a técnica oclusal precisa ser adaptada em odontopediatria? Porque o filme oclusal convencional de adulto é grande demais para espalhinhar. Por isso, a técnica precisa ser adaptada para garantir conforto, melhor posicionamento e visualização adequada das estruturas. 15. Qual filme é usado na adaptação da técnica oclusal em crianças? Na adaptação descrita na aula, utiliza-se o filme periapical. Ele é menor e permite visudentes decíduos e permanentes em formação, o que é especialmente útil em odontopediatria. 16. O que essa técnica adaptada em criança ajuda a visualizar? Ela ajuda a visualizar dentes decíduos,
germes dos dentes permanentes e a relação o dente decíduo que está presente. Isso é útil para acompanhar erupção, retenção e desenvolvimento dentário. 17. Por que os métodos de localização são importantes em radiologia odontológica? Porque a radiografia convencional produz imagem bidimensional, e isso gera sobreposição de estas estruturas estão em planos diferentes. Elas podem parecer uma coisa só na imagem. Os métodos de localização ajudam a descobrir a posição real dessas estruturas no espaço, o que é importante para diagnóstico, cirurgia e endodontia. File Sit, Turn 2 File 2, Turn 2 File 9. 18. Qual exemplo de sobreposição foi citado na aula para explicar a necessidade dos métodos de localização? Foi citado o caso dos pré-molares superiores, que podem apilar, e uma palatina. Em uma radiografia comum, essas raízes podem se sobrepor, dificultando saber qual é qual. Isso mostra a necessidade de usar métodos de localização para separar visualmente essas estruturas. 19. O que é o método de Clark? O método de Clark é um método de localização radiográfica usado para descobrir a posição espacial de estruturas que aparecem sobrepostas na radiografia. Ele é muito útil em dentes inclusos, dissociar raízes e canais, localizar corpos estranhos e entender melhor certas alterações patológicas. File site é turn 2 file 0, o turn 2 file nome. 20. Como o método de Clark é realizado? Primeiro se faz uma radiografia padrão, chamada de ortorradial. Depois se faz uma segunda radiografia alterando a angulação horizontal do cabeçote cial ou paradistal. A comparação entre as duas imagens permite inferir a posição da estrutura observada. Site turn 2 file 1, turn 2 file. 21. Em que princípio o método de Clark se baseia? Ele se baseia no princípio da paralaxe. Esse princípio mostra que quando há mudança no ponto de observação, objetos em planos diferentes nente. Na radiografia, quem muda de posição é o cabeçote do aparelho, e a imagem das estruturas responde a esse deslocamento. 22. Qual é a regra prática do método de Clark ensinada na aula? A regra prática ensinada foi: quem acompanha o deslocamento do cabeçote está por palatino ou lingual. Quem se move no sentido oposto está por vestibular. Irá interpretar o exame. Felicite turn 2 file 9 turn 2 file 0. 23. Se o cabeçote for deslocado para distal e a imagem também for para distal, o que isso indica? Indica que a estrutura está por palatino ou lingual, porque ela acompanhou o deslocamento do feixe. Esse é exaúdo de Clark. First turn 2 file 1. 24. Se o cabeçote for deslocado para distal e a imagem for para mesial, o que isso indica? Indica que a estrutura está por vestibular, porque ela se deslocou no sentido oposto ao movimento do cabeçote. 25. Quais foram as aplicações clínicas do método de Clark citadas na aula? Foram citadas principalmente localização de dentes inclusos, odontomas, mesiodens, dissociação de raízes e canais radiculares, local LIO em planejamento cirúrgico e endodôntico. File site turn 2 file 0, arrow turn 2 file 5. 26. Como método fechado? Parte 3. Perguntas e respostas discursivas. Radiologia odontológica, técnica oclusal, métodos de localização e aplicações clínicas. Tudo aqui foi montado com base no conteúdo da aula, mas em formato de roteiro de estudo para a prova, com resposta explicada e linguagem clara. A técnica oclusal em radiologia odontológica. A técnica oclusal é uma técnica radiográfica intraoral em que o filme é posicionado dentro da boca para registrar uma área mais ampla da maxila ou da mandíbula. O file site turn 2 file. Sim, nesse contexto, chassi é tipo um suporte rígido onde o filme extrabucal é colocado. Em radiologia odontológica, como o filme extrabucal fica fora da boca, ele não é usado solto. Ele precisa ficar guardado dentro desse chassi, que serve para proteger o filme da luz, manter o filme na posição correta, muitas vezes ficar junto com as telas intensificadoras, ajudar na formação da imagem com mais segurança e padronização. Pensando de forma bem simples, o chassi funciona como se fosse uma capa rígida fechada ou um estojo próprio do filme. E por que isso existe? Porque nos exames extrabucais, o filme é maior e fica fora da boca. Então ele precisa de um sistema que segure o filme, impeça a entrada de luz e permita o uso correto durante a exposição. Ligando com o que está no slide. O slide diz que o filme extrabucal precisa de acondicionamento em um chassi.
Fica fora da cavidade bucal. É usado para estudar o complexo maxilofacial. Isso quer dizer que o filme extrabucal não é igual ao intraoral, que já vem num formato pronto para ir direto dentro da boca. O extrabucal precisa desse invólucro chamado chassi. Sobre screen e no screen. Essa parte do slide conversa com o chassi também. Filmes screen são usados com telas intensificadoras dentro do chassi. Essas telas emitem luz e ajudam a formar a imagem com menos radiação. Filmes no screen não usam essas telas, então dependem mais diretamente dos raios X. Então, resumindo bem do jeito que pode cair em prova. Chassi é o suporte fechado onde se coloca o filme extrabucal, podendo conter também telas intensificadoras, com a função de proteger e posicionar o filme durante a exposição radiográfica. Se tu quiser, eu posso pegar esse slide e te traduzir cada tópico em linguagem de estudante, igual a gente vem fazendo. Bora destrinchar isso, porque esse slide está escrito de um jeito meio travado mesmo. 1. O que é PSM? Nesse contexto, PSM quer dizer ponto de suporte mentoniano, ou, em algumas explicações, está ligado ao posicionamento sentido de movimentação horizontal do cabeçote em relação ao dente e ao receptor. Mas sendo bem sincero contigo, essa sigla isolada nesse slide está mal explicada. O ponto principal ali não é decorar a sigla, e sim entender a ideia do ângulo horizontal. O que tu precisa guardar de verdade é isso. Ângulo horizontal, a direção lateral do feixe de raios X, ou seja, para onde o raio está indo de um lado para o outro. 2. O que são faces proximais dos dentes? As faces proximais são as faces laterais do dente, aquelas que ficam em contato com o dente vizinho. São duas. Mesial, face voltada para a linha média, distal, face voltada para longe da linha média. Então, quando o slide fala em faces proximais, ele está falando basicamente das laterais do dente. Exemplo, num pré-molar, a parte da frente e de trás não são proximais. As laterais que encostam nos dentes vizinhos é que são. O que o texto quer dizer com ângulo horizontal? Quer dizer que o profissional precisa direcionar o feixe de raios X de lado, num alinhamento adequado, para que ele passe entre os dentes. Se esse ângulo horizontal estiver certo, os espaços entre os dentes aparecem mais abertos. Dá para ver melhor contato proximal. Evita sobreposição. Se estiver errado, um dente monta em cima do outro na imagem. As faces proximais ficam sobrepostas. A radiografia perde qualidade diagnóstica, principalmente para ver cárie proximal. 4. O que significa direcionado paralelo às faces proximais? Quer dizer que o feixe deve ser orientado de forma que atravesse os espaços entre os dentes, e não bater torto nas laterais deles. Na prática, o operador tenta fazer o raio passar pelos pontos de contato interdentais. Assim, a imagem não sai embolada. 5. Traduzindo o slide para português normal. O trecho dos ângulos horizontais quer dizer mais ou menos isso. Os ângulos horizontais são ajustados movendo o cabeçote do aparelho para os lados, de modo que o feixe de raios X atravesse corretamente os espaços entre os dentes, evitando que as faces proximais fiquem sobrepostas na radiografia. 6. Resumindo do jeito mais fácil, ângulo vertical igual a inclinação para cima ou para baixo, ângulo horizontal igual a direção para os lados, faces proximais igual a lados do dente que encostam nos dentes vizinhos. Objetivo do ângulo horizontal correto, evitar sobreposição entre dentes. 7. Frase que pode cair em prova. Tu pode responder assim: os ângulos horizontais correspondem ao direcionamento lateral do feixe de raios X. Eles devem ser ajustados de forma que o feixe atravesse os espaços interproximais, evitando a sobreposição das faces proximais dos dentes, que são as superfícies mesial e distal. Tem um detalhe: essa sigla PSM aí realmente ficou obscura no slide. Se tu quiser, eu posso te dizer o que provavelmente o professor quis dizer dentro da lógica da radiologia periapical, sem inventar moda. Deixar isso, porque esse slide está escrito de um jeito meio travado mesmo. 1. O que é PSM? Nesse contexto, PSM quer dizer ponto de suporte mentoniano, ou, em algumas explicações, está ligado ao posicionamento sentido de movimentação horizontal do cabeçote em relação ao dente e ao receptor. Mas sendo bem sincero contigo, essa sigla isolada nesse slide está mal explicada.
O ponto principal ali não é decorar a sigla, e sim entender a ideia do ângulo horizontal. O que tu precisa guardar de verdade é isso. Ângulo horizontal, a direção lateral do feixe de raios X, ou seja, para onde o raio está indo de um lado para o outro. 2. O que são faces proximais dos dentes? As faces proximais são as faces laterais do dente, aquelas que ficam em contato com o dente vizinho. São duas. Mesial, face voltada para a linha média. Distal, face voltada para longe da linha média. Então, quando o slide fala em faces proximais, ele está falando basicamente das laterais do dente. Exemplo: num pré-molar, a parte da frente e de trás não são proximais. As laterais que encostam nos dentes vizinhos é que são. O que o texto quer dizer com ângulo horizontal? Quer dizer que o profissional precisa direcionar o feixe de raios X de lado, num alinhamento adequado, para que ele passe entre os dentes. Se esse ângulo horizontal estiver certo, os espaços entre os dentes aparecem mais abertos. Dá para ver melhor contato proximal. Evita sobreposição. Se estiver errado, um dente monta em cima do outro na imagem. As faces proximais ficam sobrepostas. A radiografia perde qualidade diagnóstica, principalmente para ver cárie proximal. 4. O que significa direcionado paralelo às faces proximais? Quer dizer que o feixe deve ser orientado de forma que atravesse os espaços entre os dentes, e não bater torto nas laterais deles. Na prática, o operador tenta fazer o raio passar pelos pontos de contato interdentais. Assim, a imagem não sai embolada. 5. Traduzindo o slide para português normal. O trecho dos ângulos horizontais quer dizer mais ou menos isso. Os ângulos horizontais são ajustados movendo o cabeçote do aparelho para os lados, de modo que o feixe de raios X atravesse corretamente os espaços entre os dentes, evitando que as faces proximais fiquem sobrepostas na radiografia. 6. Resumindo do jeito mais fácil, ângulo vertical igual a inclinação para cima ou para baixo, ângulo horizontal igual a direção para os lados. Faces proximais igual a lados do dente que encostam nos dentes vizinhos. Objetivo do ângulo horizontal correto: evitar sobreposição entre dentes. 7. Frase que pode cair em prova. Tu pode responder assim: os ângulos horizontais correspondem ao direcionamento lateral do feixe de raios X. Eles devem ser ajustados de forma que o feixe atravesse os espaços interproximais, evitando a sobreposição das faces proximais dos dentes, que são as superfícies mesial e distal. Tem um detalhe: essa sigla PSM aí realmente ficou obscura no slide. Se tu quiser, eu posso te dizer o que provavelmente o professor quis dizer dentro da lógica da radiologia periapical, sem inventar moda. Nesse contexto, essas 7 regiões são as divisões feitas em cada arcada para realizar o exame periapical completo. Como o slide diz que maxila e mandíbula são divididas em 7 regiões, isso dá 7 da maxila mais 7 da mandíbula igual a 14 filmes. Geralmente, essas 7 regiões são: na maxila, 1. Molares direitos, 2. Pré-molares direitos, 3. Canino direito, 4. Incisivos, 5. Canino esquerdos, pré-molares esquerdos. 7. Molares esquerdos. Na mandíbula, 1. Molares direitos, pré-molares direitos, 3. Canino direito, 4. Incisivos, 5. Canino esquerdos, pré-molares esquerdos, molares esquerdos. A lógica é essa. Cada filme pega uma região específica da arcada, para no final formar o chamado exame de boca toda. Jeito fácil de decorar. Em cada arcada tu pensa assim: molar, pré-molar, canino, incisivo, canino, pré-molar, molar. Isso fecha as 7 regiões. Observação importante: em alguns serviços ou materiais, pode haver pequenas variações de nomenclatura na hora de descrever as regiões, mas essa divisão acima é a forma clássica e bate com a lógica do slide de 14 periapicais. Se tu quiser, eu posso transformar esse slide inteiro em uma explicação corrida, do jeito que um estudante colocaria no caderno. É quase isso, mas com um ajuste importante. Na técnica do paralelismo, o que fica paralelo é o filme, ou sensor em relação ao longo eixo do dente. O feixe central de raios X não fica paralelo, ele deve incidir perpendicularmente ao filme e ao longo eixo do dente. Então, a lógica correta é: dente e filme sensor ficam paralelos. Feixe de raios X fica perpendicular aos dois. Então, por que chama paralelismo? Porque o nome vem justamente desse princípio. Manter o receptor de imagem paralelo ao dente para reduzir distorções na imagem. Sobre o posicionador.
Na prática, o posicionador é o que permite fazer essa técnica direito. Ele ajuda a manter o filme na posição correta, o paralelismo com o dente e o direcionamento correto do feixe. Então, em aula e em prova, geralmente a técnica do paralelismo fica muito associada ao uso do posicionador porta-filme. Mas tua pergunta foi boa. Só seria paralelismo se usar esse suporte? Tecnicamente, o que define a técnica é o princípio geométrico, isto é, filme paralelo ao dente, feixe perpendicular ao conjunto. Só que na prática clínica, isso quase sempre é feito com o posicionador, porque sem ele fica difícil manter esse arranjo com estabilidade e precisão. Comparando com a bissetriz, isso ajuda a fixar. Paralelismo, filme paralelo ao dente e feixe perpendicular. Bissetriz, filme e dente não ficam paralelos. O feixe é direcionado perpendicularmente à linha bissetriz formada entre eles. Frase boa para guardar. Na técnica do paralelismo, o receptor de imagem é mantido paralelo ao longo eixo do dente, e o feixe central de raio-x é direcionado perpendicularmente a ambos, geralmente com auxílio de posicionador. Tem um detalhe que pode te ajudar muito. O tubo não acopla fisicamente no posicionador dentro da boca. O posicionador guia o alinhamento do feixe por meio da haste e do anel localizador. Sim, paralelo passa essa ideia de coisas lado a lado, seguindo a mesma direção sem se cruzarem. Paralelo, duas linhas paralelas, ficam uma ao lado da outra, mantêm a mesma direção, não se encontram. Perpendicular. Já perpendicular quer dizer que uma linha forma com a outra um ângulo de 90 graus. Ou seja, elas se cruzam em ângulo reto. Pensa assim, paralelo, igual, perpendicular, igual ao. Aplicando isso na radiologia. Na técnica do paralelismo, o dente e o filme ficam lado a lado, na mesma direção. Paralelos. O raio-x vem reto em cima deles, cruzando esse plano em 90 graus, perpendicular. Imagem mental bem simples. Imagina uma parede e uma régua encostada nela, acompanhando a mesma direção da parede. A parede igual a dente, a régua igual a filme. Uma lanterna apontando de frente para a régua, igual a feixe de raios X. A régua e a parede estão em direções parecidas, então estão paralelas. A luz da lanterna bate de frente, fazendo um ângulo reto com elas, então está perpendicular. Em linguagem bem direta, na técnica do paralelismo, filme paralelo ao dente, raio-x em 90 graus com eles. A tua confusão é normal, porque paralelo no dia a dia parece só ao lado, mas em geometria é mais do que isso. É ao lado e na mesma direção. Perfeito. Imagina essa cena bem simples. Act 1. O dente. Pensa no dente como uma coisa em pé. De pé. Tipo assim. 2. O filme. Agora imagina o filme também em pé, acompanhando o dente. Fica assim, os dois estão na mesma direção, então eles estão paralelos. Você não precisa pensar que estão colados, só precisa entender que eles estão lado a lado e seguindo o mesmo sentido. 3. O raio-x, agora imagina que o raio-x vem de frente para esses dois. Tipo assim. Esse raio está batendo reto neles. É isso que quer dizer perpendicular nesse caso. O feixe cruza o plano do dente do filme em ângulo reto. 4. Outra imagem mental. Pensa numa porta e numa tábua colocada ao lado dela, as duas em pé. Porta ou a dente, tábua ou a filme. As duas estão retinhas, acompanhando a mesma direção, então são paralelas. Agora pense em alguém apontando uma lanterna de frente para elas. A luz vai bater de frente, não de lado. Essa entrada de frente é a ideia do perpendicular. NERF 5. Onde entra o posicionador? O posicionador serve justamente para ajudar a manter isso. O filme numa posição correta, paralelo ao dente, e o aparelho alinhado para lançar o feixe do jeito certo. Então ele ajuda a técnica do paralelismo a acontecer de forma estável. 6. Resumindo no jeito mais simples possível. Na técnica do paralelismo, dente e filme ficam na mesma direção. O raio-x bate de frente neles. 7. Frase para decorar: paralelismo igual a filme paralelo ao dente e feixe perpendicular ao conjunto. Se quiser, no próximo eu posso te mostrar agora por que a técnica da bissetriz é diferente, usando essa mesma explicação simples. Bissetriz é uma linha imaginária que divide um ângulo em duas partes iguais. Bem simples. Se tu tem um ângulo aberto assim, tipo um V, a bissetriz é a linha que passa bem no meio desse ângulo, dividindo ele em dois pedaços iguais.
Aplicando na radiologia, na técnica da bissetriz, o dente e o filme não ficam paralelos, então se forma um ângulo entre eles. Aí o operador imagina uma linha no meio desse ângulo. Essa linha é a bissetriz. Depois, o feixe de raios X é direcionado perpendicularmente a essa linha imaginária. Em outras palavras, na técnica da bissetriz, o dente está numa direção, o filme está em outra. Isso cria um ângulo. A bissetriz é a linha que corta esse ângulo ao meio. O raio-x é lançado em 90 graus em relação a essa linha. Jeito fácil de decorar. Bissetriz, a linha que divide o ângulo ao meio. Comparando, paralelismo, filme paralelo ao dente, bissetriz. Filme e dente formam um ângulo, e o raio é guiado pela linha que divide esse ângulo em duas partes iguais. Se tu quiser, eu posso agora te explicar a técnica da bissetriz com desenho imaginado, igual fiz com o paralelismo. Bora. 1. Imagina o dente. Pensa no dente mais em pé. 2. Agora imagina o filme. Na técnica da bissetriz, o filme não fica paralelo ao dente, ele fica mais inclinado. Tipo assim. Então tu teria mais ou menos isso. Percebe? Aqui já não estão mais na mesma direção, então não é paralelismo. 3. O que isso cria? Isso cria um ângulo entre o dente e o filme. Mais ou menos como se abrisse um espacinho entre eles. 4. Onde entra a bissetriz? A bissetriz é uma linha imaginária que passa bem no meio desse ângulo. Se fosse desenhar de forma bem tosca, seria algo assim. E a bissetriz seria uma linha no meio entre os dois sentidos. Ela não é nem a direção do dente, nem a do filme. Ela fica entre as duas. E o raio-x? Na técnica da bissetriz, o feixe de raios-x deve ser jogado perpendicularmente à bissetriz. Ou seja, primeiro tu imagina a linha do meio. Depois pensa no raio entrando em 90 graus em relação a essa linha. 6. Traduzindo isso para a cabeça. Na prática, a lógica é: o filme ficou tortinho em relação ao dente. Isso criou um ângulo. Tu imagina uma linha dividindo esse ângulo ao meio. O raio-x é direcionado reto em relação a essa linha. 7. Comparando com paralelismo. Paralelismo, dente e filme, mesma direção, raio-x, perpendicular aos dois. Bissetriz, dente e filme, direções diferentes, forma-se um ângulo. O raio-x perpendicular à linha que divide esse ângulo ao meio. 8. Jeito bem visual. Pensa num livro em pé e uma placa meio inclinada perto dele. Livro é igual a dente, placa inclinada é igual a filme. Como eles não estão iguais, ficou um espaço angular entre os dois. Agora imagina uma linha invisível no meio desse espacinho. Essa linha é a bissetriz. Aí o raio-x precisa bater reto em relação a essa linha do meio. 9. Frase para decorar. Na técnica da bissetriz, o filme e o longo eixo do dente formam um ângulo, e o feixe central de raios-x é direcionado perpendicularmente à linha imaginária que divide esse ângulo em duas partes iguais. 10. O resumo mais curto possível. Bissetriz igual a linha do meio do ângulo. Se tu quiser, eu posso fazer agora um quadro comparando paralelismo x-bissetriz do jeito mais fácil possível. Boa observação, e tu percebeu um detalhe importante. Na verdade, eu preciso corrigir uma coisinha no jeito como eu vinha explicando. O feixe não passa no meio do espaço fisicamente entre o dente e o filme. O que fica no meio é a linha imaginária da bissetriz do ângulo formado entre o longo eixo do dente e o plano do filme. Então é assim. O que a técnica da bissetriz realmente quer dizer? 1. O dente está numa direção. 2. O filme está em outra. 3. Isso forma um ângulo. 4. Imagina-se uma linha que divide esse ângulo em duas partes iguais. 5. O feixe central de raios-x deve ser dirigido perpendicularmente a essa linha imaginária, e não necessariamente pelo meio do espaço aberto que teu olho vê no desenho. Por que no desenho parece estranho? Porque o desenho é uma representação esquemática. Ele não quer mostrar o feixe atravessando o meio visual do vão entre dente e filme. Ele quer mostrar a relação angular entre as estruturas. O importante ali não é o feixe estar no centro geométrico do espacinho visível, e sim estar orientado de modo correto em relação à bissetriz. O que tu está vendo na imagem? Pelo que aparece, o dente está mais vertical. O filme está inclinado. Entre os dois existe um ângulo. A linha tracejada parece representar justamente a bissetriz. E o feixe vermelho está incidindo de forma calculada em relação a essa construção geométrica.
Então tua leitura está certa. O feixe não está desenhado no meio do buraco, entre o dente e o filme. E isso não é erro teu. É porque a técnica não exige isso mesmo. O centro da ideia é este. Na técnica da bissetriz, o operador não mira o meio do espaço visual. Ele mira segundo a regra da bissetriz do ângulo. Frase mais correta, em vez de dizer o feixe passa no meio do espaço entre dente e filme, o certo é dizer o feixe central é direcionado perpendicularmente à linha imaginária, que divide em duas partes iguais o ângulo formado entre o longo eixo do dente e o plano do filme. Em português bem simples, não é o buraco entre eles que manda. O que manda é o ângulo formado entre eles. Tu foi muito certeiro em notar isso. Essa diferença parece pequena, mas muda bastante a compreensão. É cialólito. Cialólito é uma pedrinha calcificada que se forma dentro de uma glândula salivar ou no ducto salivar. Em termos simples, é como se fosse um cálculo salivar, parecido com uma pedrinha que atrapalha a passagem da saliva. O que acontece por causa dele? Quando essa pedrinha obstrui o ducto, a saliva tem dificuldade de sair. Aí podem aparecer dor, inchaço, desconforto, principalmente na hora de comer, aumento de volume da glândula. Isso acontece porque quando a pessoa vai comer, a produção de saliva aumenta, mas a saída está bloqueada. Onde aparece mais? O mais comum é aparecer na glândula submandibular ou no ducto dela. Na radiologia, ele pode aparecer como uma imagem radiopaca, dependendo do caso e do grau de calcificação. Definição que dá para usar em resposta? Cialólito é uma estrutura calcificada que se forma no interior de glândulas salivares ou de seus ductos, podendo obstruir o fluxo salivar e causar dor e aumento de volume local. É a direção que vai do lado vestibular para o lado lingual do dente ou da arcada. Separando. Vestibular, lado do dente, voltado para a bochecha ou para o lábio. Lingual, lado voltado para a língua. Então, quando alguém fala em sentido vestíbulo-lingual, está falando da posição de uma estrutura de fora para dentro, atravessando a arcada nesse sentido. Imagina assim. Num dente inferior, lado de fora, perto da bochecha, vestibular, lado de dentro, perto da língua, lingual. Então, o sentido vestíbulo-lingual é bochecha, lábio, língua. Na prática da radiologia, isso é muito usado quando a radiografia quer descobrir em que profundidade uma coisa está. Exemplo, um dente incluso pode parecer em cima de outro numa radiografia comum. Mas a dúvida é, ele está mais para vestibular ou mais para lingual? Aí entra essa ideia de localização em sentido vestíbulo-lingual. Na maxila muda o nome. Na maxila, muitas vezes se fala vestíbulo palatino, porque o lado de dentro não é lingual, e sim palatino. Frase simples para guardar. Sentido vestíbulo lingual é a direção que vai do lado da bochecha, lábio, para o lado da língua. Se tu quiser, eu posso te explicar isso agora com um desenho mental usando um dente incluso. Abaulamento ósseo é uma saliência, um aumento de volume ou uma protuberância no osso. Em palavras bem simples, é quando o osso fica estufado, arredondado para fora ou com um volume maior numa certa região. Como imaginar? Pensa numa superfície que era para estar mais reta, mas fica com uma elevação. Isso é um abaulamento. Na odontologia, pode aparecer, por exemplo, quando há crescimento ósseo localizado, lesão que expande o osso, cisto, tumor, exostose, torus. Ou seja, o osso muda seu contorno normal e fica mais saltado. Clinicamente, às vezes o profissional percebe aumento de volume na gengiva ou no rebordo, alteração no formato da cortical óssea, assimetria na região. Definição boa para estudo. Abaulamento ósseo é a alteração do contorno normal do osso, com formação de uma saliência ou aumento de volume em determinada região. Se quiser, eu também posso te explicar a diferença entre abaulamento ósseo, expansão óssea e corticalização, porque esses termos costumam se misturar na cabeça. PSM, nesse contexto de radiologia odontológica, costuma significar plano sagital mediano. É um plano imaginário que divide a cabeça do paciente em metade direita e metade esquerda. Bem simples.
Imagina uma linha passando bem no meio do rosto, de cima para baixo. Metade de um lado, metade do outro. Essa referência é a PSM. Para que isso serve? Ela serve para orientar o posicionamento do paciente durante o exame radiográfico. Ou seja, ajuda a deixar a cabeça alinhada, sem rotação torta ou desviada. Em linguagem prática, quando o professor fala em relação ao PSM, geralmente ele quer dizer que o aparelho, a cabeça do paciente ou o feixe precisam estar posicionados tomando como referência essa linha central do rosto. Não confundir. Isso é diferente de plano oclusal, ângulo horizontal, ângulo vertical. A PSM é uma referência anatômica de posicionamento. Frase boa para guardar. PSM é o plano sagital mediano, uma linha ou plano imaginário que divide o paciente em lado direito e lado esquerdo, servindo como referência para posicionamento radiográfico. No slide que tu mandou antes, aquela sigla ficou bem mal contextualizada mesmo, o mais provável é que fosse isso. Acho que tu quis dizer dentes edêntulos, ou mais corretamente, paciente edêntulo, porque na prática, edêntulo não descreve o dente, e sim a ausência de dentes. Então, edêntulo igual a pessoa ou região sem dentes. Totalmente edêntulo, sem nenhum dente na boca. Parcialmente edêntulo, perdeu alguns dentes. Exemplo. Um paciente que perdeu todos os dentes, edêntulo total, uma área onde faltam dentes, área edêntula. Jeito bem simples. Edêntulo quer dizer desdentado. Observação importante. Não se costuma dizer dentes edêntulos, porque isso fica meio sem sentido. O mais certo é falar paciente edêntulo, arcada edêntula, região edêntula. Definição boa para estudo. Edêntulo é o indivíduo ou a região da cavidade bucal que apresenta ausência parcial ou total de dentes. Sim. O método de Miller-Winter é outro método de localização radiográfica. Ele serve para descobrir onde uma estrutura está posicionada, principalmente quando uma radiografia sozinha não deixa claro se ela está mais para vestibular ou para lingual palatino. A ideia dele, ele usa duas incidências diferentes em ângulo reto, uma radiografia periapical e uma radiografia oclusal. Por isso ele também pode ser chamado de método da dupla incidência ou do ângulo reto. Em palavras bem simples, é como se uma imagem mostrasse a estrutura por um jeito e a outra mostrasse por outro ângulo. Quando tu junta as duas, fica mais fácil entender em que posição real aquilo está. Para que ele serve? Ele pode ser usado para localizar, por exemplo, dentes inclusos, dentes supranumerários, raízes, corpos estranhos, lesões. Diferença para Clark. No Clark, normalmente se fazem duas radiografias parecidas, mudando o ângulo horizontal do feixe. No Miller-Winter, a lógica é outra. Tu combina duas técnicas diferentes, geralmente, periapical ou oclusal. Jeito fácil de guardar, Clark. Muda o ângulo. Miller-Winter, muda o tipo de incidência. Definição que dá para usar. O método de Miller-Winter é um método de localização radiográfica que utiliza duas incidências em ângulo reto, geralmente uma periapical e uma oclusal, para determinar a posição vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatina de uma estrutura. Se tu quiser, eu posso te explicar agora a diferença entre Clark e Miller-Winter num quadro bem fácil. Sim, essa é exatamente a parte que mais confunde no começo. Tu entendeu a ideia do deslocamento, mas ainda falta amarrar deslocou para onde, então isso significa o que na boca? Bora fazer isso do zero, do jeito mais visual possível. Number 1. O problema da radiografia. A radiografia é uma foto chapada. Ela não mostra a profundidade direito. Então, se um dente tem uma raiz mais para a bochecha e outra mais para a língua palatino na radiografia, elas podem parecer uma em cima da outra. Aí entra o método de localização. Número 2. O que o método tenta descobrir, ele tenta responder. Essa estrutura está mais para fora ou mais para dentro. Na linguagem da odontologia, vestibular igual lado da bochecha, lábio, lingual palatino, lado da língua ou palato. Na 3. O truque real. Tu tira uma radiografia normal, outra mudando um pouco o feixe para o lado. Aí compara as duas. O segredo é observar qual imagem se mexeu junto com o tubo e qual foi para o lado contrário. Regra que manda em tudo. Guarda essa frase. Lingual palatino acompanha. Vestibular vai ao contrário. Ou na regra clássica, semi-lingual opposite buccal, mas nem precisa decorar em inglês.
Em português, se a imagem foi para o mesmo lado que o deslocamento do feixe, ela está em lingual palatino. Se a imagem foi para o lado oposto, ela está em vestibular. Número 5. Exemplo com duas raízes. Imagina um dente com duas raízes. Uma raiz vestibular, uma raiz palatina. Na primeira radiografia, elas estão meio sobrepostas. Aí tu faz a segunda radiografia deslocando o tubo, por exemplo, para distal. Agora compara. A imagem da raiz, que também parece ir para distal, igual essa é a palatina lingual. A imagem da raiz que parece ir para mesial, essa é a vestibular. Então o que define não é a raiz parece mais alta, mais baixa, mais grossa. O que define é como ela se comporta quando tu muda o ângulo do feixe. Número 6. Por que isso acontece? Porque a estrutura que está mais para dentro reage de um jeito e a que está mais para fora reage de outro quando o ponto de visão muda. É como olhar dois postes alinhados e dar um passo para o lado. O poste mais perto parece se mover diferente do mais longe. Na radiografia acontece algo parecido. Número 7. Agora teu ponto mais importante. Como sei se a raiz está para o lado da bochecha ou da língua? Tu sabe comparando as duas radiografias. Passo a passo. 1. Tira a primeira. 2. Na segunda, desloca o tubo para mesial ou distal. 3. Vê qual imagem radicular acompanhou esse deslocamento. 4. Essa que acompanhou lingual, palatina. 5. A outra, o vestibular. Número 8. Não é a mesma raiz. Tem um detalhe aqui que pode estar te travando. Às vezes a sensação é, como vou saber se essa raiz da segunda imagem é a mesma da primeira? Tu não faz isso olhando a raiz isolada, como se cada uma tivesse etiqueta. Tu faz isso observando o conjunto e vendo qual imagem se deslocou em relação à outra. Ou seja, a técnica não depende de reconhecer a personalidade da raiz. Ela depende de perceber a mudança relativa de posição entre as imagens. Número 9. Em dente com mais de duas raízes, a lógica continua a mesma, só fica mais bagunçado visualmente. Tu quer descobrir quem está mais vestibular e quem está mais lingual palatino. Então, a raiz cuja imagem acompanha o deslocamento do tubo, mais lingual palatina, a que vai em sentido oposto, mais vestibular. Se houver 3 raízes, tu vai comparando o comportamento delas. Exemplo mental, no molar superior com 3 raízes, 2 vestibulares, uma palatina. A palatina costuma ser a que, ao aplicar Clark, acompanha o deslocamento do tubo. As vestibulares tendem a se comportar no sentido oposto. Número 10. Quem está antes e quem está depois? Essa tua frase é muito boa, porque mostra o ponto da dúvida real. Na radiografia, antes e depois quer dizer na prática. Quem está mais para fora, quem está mais para dentro. Não é exatamente na frente e atrás, como numa fila reta qualquer. É profundidade em relação ao observador e ao feixe. Então, não diz essa raiz veio primeiro na formação do dente. Ele diz essa raiz está mais vestibular, essa está mais lingual, palatina. Número 11. O que o método não faz sozinho? Ele não te dá uma imagem 3D perfeita. Ele te dá uma pista confiável de localização comparando duas imagens. Então ele não é ver diretamente, é deduzir pela movimentação da imagem. Número 12. Jeito mais fácil do mundo de memorizar. Pensa assim, tem 2 pessoas numa forma mais para frente e outra mais para trás. Tu tira uma foto, depois dá um passinho para o lado e tira outra. As posições relativas mudam. Quem parece acompanhar mais teu movimento representa uma camada diferente da outra. Na radiografia é isso, só que com raiz. Número 13. Regra pronta para a prova. No método de Clark, realiza-se uma radiografia inicial e outra com mudança do ângulo horizontal do feixe. A estrutura cuja imagem acompanha o deslocamento do tubo encontra-se em posição lingual palatina, enquanto a que se desloca em sentido oposto está em posição vestibular. 14. Tradução ultra simples. Se mexi o aparelho para um lado e a imagem foi para o mesmo lado, ela está por dentro. Se foi para o lado contrário, ela está por fora. Número 15. Onde geralmente o aluno se perde. O aluno normalmente trava em 3 pontos. Acha que precisa ver a profundidade diretamente. Tenta identificar a raiz por aparência e não por deslocamento. Confunde vestibular lingual com mesial distal. E aqui vai uma chave importante. Mesial e distal são lados ao longo da arcada. Vestibular e lingual palatino são lados de fora para dentro. O método de Clark muda o feixe em mesial distal para descobrir uma coisa em vestibular lingual. Isso confunde mesmo, mas é essa a sacada. Número 16. A frase mais importante de hoje. Tu mexe no feixe para os lados, mas o que quer descobrir é a profundidade. Isso é o coração da técnica.
Se tu quiser, eu faço no próximo passo um desenho textual com primeira radiografia, segunda radiografia, 2 raízes, e mostrando exatamente qual acompanhou e qual foi para o lado contrário. Sim, o ponto em que tu travou é justamente o ponto mais sutil. A lanterna e as sombras mostram que há profundidade, mas não te dizem sozinhas qual lado anatômico essa profundidade corresponde. A peça que falta é esta. Tu precisa combinar o movimento que tu fez no feixe com a regra do comportamento da imagem. A anatomia vem depois da comparação, não da sombra sozinha. Vou amarrar isso sem pular etapa. O vídeo da lanterna prova só uma coisa. Ele prova que existem objetos em planos diferentes. Quando a fonte de luz muda de lado, as sombras mudam de posição de forma diferente. Até aí, beleza. Mas isso não responde sozinho. Qual está para a bochecha? Qual está para a língua, palato? Porque mais perto e mais longe ainda precisam ser traduzidos para a anatomia da boca. Número 2. O que falta para virar odontologia? Na boca, tu não quer saber só quem está na frente. Tu quer saber, está mais para vestibular? Ou mais para lingual palatino? Então a técnica cria uma regra de interpretação. Essa regra é: a imagem que acompanha o deslocamento do feixe está em lingual palatino. A imagem que vai para o lado oposto está em vestibular. Ou seja, o método não nasce da intuição pura. Ele nasce de uma convenção prática baseada no comportamento projetivo da imagem. Número 3. Onde tua mente está tentando resolver do jeito errado? Teu cérebro provavelmente está pensando assim: open quote, se eu vejo 2 sombras, uma mais perto e outra mais longe, porque isso já não basta, close quote. Porque na radiografia tu não está olhando o objeto real em 3D. Tu está olhando a projeção dele no filme. E essa projeção muda conforme o feixe muda. Então a pergunta não é: qual objeto está visualmente mais perto de mim? A pergunta é: quando eu mudei o tubo para tal lado, qual imagem acompanhou e qual foi para o lado contrário? É essa resposta que o método converte em menos lingual palatino vestibular. Número 4. O pulo que falta. Lado do tubo ou lado anatômico direto. Tu move o tubo em mesial ou distal. Mas o que tu quer descobrir é vestibular, lingual palatino. Ou seja, tu não está movendo o tubo em direção à bochecha ou em direção à língua. Tu está mudando o ângulo lateralmente para provocar um deslocamento aparente na imagem. Esse deslocamento aparente é que vira pista anatômica. Número 5. Exemplo sem odontologia primeiro. Imagina 2 moedas alinhadas uma atrás da outra e uma cartolina servindo de tela. Tu acende a lanterna e vê quase uma sombra em cima da outra. Agora tu move a lanterna um pouco para a direita. As sombras se separam. Ótimo. Mas daí surge a pergunta: qual moeda estava mais perto da lanterna? Qual estava mais perto da tela? Só ver as sombras separadas ainda não basta, a menos que tu saiba a regra de como a projeção se comporta. No método de Clark, essa regra já vem pronta. Número 6. Agora trazendo para o dente, imagina um dente com 2 raízes sobrepostas na radiografia. Uma vestibular, uma palatina. Na primeira imagem elas parecem quase uma só. Na segunda tu desloca o tubo para distal. Aí as 2 imagens radiculares se separam. Agora tu não pergunta qual parece mais bonita, qual está mais clara. Qual está mais perto da borda? Tu pergunta só isto: qual delas acompanhou o deslocamento do tubo? Se acompanhou, palatina lingual. Se foi para o lado oposto, vestibular. Mas por que justamente lingual acompanha? Porque, geometricamente, quando o ponto emissor muda, a projeção das estruturas em planos diferentes se comporta de forma previsível. Na prática radiográfica, essa previsibilidade foi condensada nessa regra. Tu não precisa reinventar a geometria toda na cabeça toda vez. Do mesmo jeito que em matemática tu usa uma fórmula já pronta, aqui tu usa a regra pronta do método. É por isso que a demonstração com lanterna ajuda só até certo ponto. Ela ajuda a entender que há deslocamento relativo, mas não substitui a regra clínica de leitura. Número 8. O que tu quer, no fundo, é uma ponte entre sombra e boca. Essa ponte é estrutura que acompanha o deslocamento, mais interna, lingual, palatina. Estrutura que vai ao contrário, mais externa, vestibular. Na maxila, o lado de dentro é palatino. Na mandíbula, o lado de dentro é lingual. O lado de fora é vestibular. Número 9. Uma forma mais concreta de pensar. Em vez de imaginar só 2 sombras, imagina isto. Uma raiz está do lado da bochecha, outra está do lado do palato. Tu não consegue ver profundidade diretamente. Então, tu força a imagem a denunciar a posição mudando o ângulo do feixe.
A denúncia acontece pelo movimento aparente. Não é a sombra sozinha que te conta o lado anatômico. É a sombra depois da mudança do feixe, lida pela regra. Número 10. O vídeo da lanterna tem um limite. Ele é bom para te mostrar sobreposição, separação, mudança de projeção. Mas ele falha quando tu tenta arrancar dele sozinho a resposta. Então isso é bochecha ou língua. Porque isso depende de um sistema de referência anatômico. Na odontologia, esse sistema é dado pelo método. Acompanhou, lingual, palatino, oposto, vestibular. Number 11. A frase que talvez destrave tudo. A técnica não te mostra diretamente bochecha e língua. Ela te mostra um deslocamento aparente. E tu traduz esse deslocamento pela regra do método. Esse é o miolo da coisa. 12. Do jeito mais cru possível. Tu não olha a radiografia e pensa, ah, essa sombra tá com cara de bochecha. Tu olha e pensa, eu movi o tubo para distal. Qual imagem foi para distal também? Essa é a lingual palatina. A outra é vestibular. Número 13. Exemplo ultra direto. Primeira radiografia, 2 raízes sobrepostas. Segunda radiografia, tubo foi para mesial. Resultado, raiz A também foi para mesial, raiz B foi para distal. Conclusão, raiz A igual a lingual palatina, raiz B igual a vestibular. Pronto, a definição sai daí. Número 14. Sobre quem está antes e quem está depois. Quando tu fala antes e depois, teu cérebro está tentando enxergar uma fila espacial real. Só que a radiografia não te entrega essa fila pronta. Ela só te entrega a pista de deslocamento. Então o método responde melhor assim. Quem está mais para dentro? Quem está mais para fora? Não exatamente. Quem está na frente, como se fosse cinema 3D. Number 15. O que decorar sem culpa? Tem hora que entender a lógica ajuda, mas chega um ponto em que tu também precisa aceitar a regra operacional. Mexeu o tubo. Acompanhou? Lingual palatino. Foi pro contrário? Vestibular. Isso não é decoreba burra, é leitura radiográfica prática. Number 16. Onde isso fica mais claro em raiz? Fica muito claro em pré-molares superiores com raízes sobrepostas, molares com raiz palatina versus vestibulares, localização de dentes inclusos e supranumerários. Ou seja, o método não é para adivinhar visualmente, é para comparar comportamento entre duas imagens. Se tu quiser, no próximo eu faço uma simulação escrita quadro a quadro, tipo radiografia 1, tal coisa, radiografia 2, tubo foi para distal. O que aconteceu com cada raiz?